Bem-vindo de volta. Hoje vamos ressaltar a importância dos olhos e como isso afeta seu visual. Para aqueles que estão vendo meu vídeo pela primeira vez, estou explorando a ciência por trás da atratividade facial e como diferentes características se unem para criar harmonia. Se quiser saber mais, acompanhe a playlist do canal de LuxMax. Antes de começarmos, gostaria de deixar claro que não estou tentando criticar a aparência de ninguém. Esta série se trata de análise imparcial sobre o que cria a harmonia facial, também conhecido como estudo da fisionomia, ou LuxMax. Existem artigos científicos sobre a influência de componentes faciais que determinam a atratividade. Isso nos leva ao primeiro aspecto crucial da área dos olhos. Com base nessas fotos, foi considerada menos atraente devido à largura interpupilar dos olhos. Isso nos leva ao primeiro aspecto crucial na área dos olhos, a distância entre os olhos. Você pode saber que, idealmente, os olhos humanos deveriam ter a largura de um olho de separação. Existem artigos sobre um experimento de 2008 que abordou cientificamente a distância interpupilar entre os olhos e como isso influencia a atratividade. Em resumo, há um conjunto específico de proporções entre a largura dos olhos e a distância vertical da boca, que é considerada atraente. Os olhos devem estar dentro dessas proporções para o rosto ser considerado atraente. Isso se correlaciona com o conhecimento de proporções áureas. Além disso, a forma dos olhos desempenha um papel significativo na identificação dos rostos. Apenas a região dos olhos para preservar a privacidade das fotos, já que essa parte do rosto contém mais detalhe. Esses detalhes vão desde pequenas rugas finas, como pés de galinhas que indicam que você gosta de rir bastante, até características maiores, como a forma dos seus olhos. Sem essas pistas, nosso cérebro não consegue preencher os detalhes subconscientemente, e o assunto permanece anônimo. Consegue reconhecer quem é essa modelo? Provavelmente não, com a parte média do rosto e dos olhos cobertos por uma barra fina. Mesmo depois de revelarmos os olhos, ainda pode ser difícil, a menos que você já tenha visto essa foto antes. Não importa o quanto escondam o nariz e a boca dela, isso não vai mudar. Esconder apenas os olhos, e nem mesmo a região inteira, pode obscurecer a identidade de alguém. É assim que os olhos são importantes para a atratividade. Eu classificarei isso como o segundo fator mais relevante, apenas atrás da mandíbula, como vou explicar em breve. Agora olhe para essa foto do Tom Cruise. Tente pensar por si mesmo o que mudou entre as duas fotos, e se você acha uma mais atraente do que a outra. Vamos começar com as coisas mais simples. As sobrancelhas dele têm uma cor justa. Em homens, sobrancelhas escuras são preferidas porque indicam subconscientemente juventude e virilidade, da mesma forma que a calvície padrão masculina pode fazer perder alguns pontos se não tiver o rosto que combina. A cor dos olhos é diferente. Uma rápida busca no Google vai te dizer que cores mais claras, como azul e verde, são consideradas mais atraentes, provavelmente por conta dos padrões de beleza eurocêntricos, mas eu acho que isso é um problema menor em comparação com os maiores. Um problema maior seria a exposição do cálculo, que é a parte branca ao redor dos olhos. Idealmente, você quer que a pele ao redor dos olhos cubra o cálculo abaixo da íris, senão você acaba parecendo cansado. A maioria das pessoas mostra o cálculo, e formas amendoadas, como os olhos do Tom Cruise, são bem raras, geralmente encontradas em formatos de crânio mais rebaixados, porque tem uma protuberância mais proeminente na sobrancelha. Em humanos, existem 4 formas predominantes do crânio que influenciam seu fenótipo final. Eu vou abordar isso em vídeo futuro. Mostrar o cálculo não é um impeditivo, pois a maioria de nós tem, mas muitos optam por fazer a canoplastia para conseguir o visual dos olhos de amêndoa, o que envolve colocar um pedaço de plástico sob o tendão que segura a pálpebra inferior e levanta toda a estrutura. Com isso, há menos depressão da pele, resultando em uma curva mais suave da bochecha. Note que na imagem à direita, os olhos estão expostos. Basicamente, eles parecem maiores porque o osso da sobrancelha foi levantado na edição. Isso muda completamente o visual, fazendo ele parecer mais arregalado do que misterioso, porque anatomicamente teria que ser empurrados para fora devido ao menos suporte ósseo orbital. Na anatomia, os ossos orbitais são as cavidades onde os olhos ficam. Órbitas oculares menores, como a de Tom, geralmente produzem formas mais amplas e desejáveis, enquanto órbitas maiores, novamente influenciada pelo tipo de crânio, resultam em características mais proeminentes, como os ossos da sobrancelha. Eu sei que Tom não é um Neandertal, mas isso indica maior texto no útero, e estão ligadas a personalidades mais dominantes quando amadurece. O tamanho da área dos olhos também influencia a harmonia facial. Se você tem um rosto comprido, os olhos
Tanto na estrutura quanto no globo ocular precisam ser fisicamente maiores, idealmente tanto na vertical quanto na horizontal, para manter a proporção. Este exemplo cobre os mesmos pontos do tom, exceto por 2 detalhes que a imagem dele não tinha. Note como a pálpebra superior cobre mais o globo ocular na imagem da esquerda do que na direita, que expõe todo o olho. A exposição da pálpebra superior é uma característica originada do acúmulo de gordura acima do olho, um destaque no osso da sobrancelha. À medida que mais a sobrancelha se projeta sobre os olhos, reduz a quantidade da pálpebra exposta. A exposição excessiva da pálpebra superior não é desejável, porque faz parecer cansado e dá a impressão que os olhos são mais protuberantes. Também conhecido como os olhos de inseto. No entanto, a exposição pode mudar ao longo do dia para a maioria das pessoas. Tire uma foto sua após acordar e compare com uma tirada durante o dia. A imagem esquerda também tem uma inclinação negativa, o que faz com que o rosto pareça caído e cansado. Já na imagem direita, tem uma inclinação positiva do canto, que está em harmonia com o rosto, pois todas as características dele se inclinam para baixo e em direção a um formato mais afiado. Agora que cobri todas as características que compõem a área dos olhos, quero enfatizar que nem todas podem ser classificadas como boas ou ruins, desejáveis ou indesejáveis. Entre homens e mulheres, certas características são consideradas masculinas ou femininas e favorecem um gênero sobre o outro. Isso é chamado de dimorfismo sexual. Por exemplo, olhos mais arredondados indicam juventude e mais desejáveis em mulheres do que em homens. Olhos maiores podem criar uma exposição da pálpebra superior. Neste desenho, o sujeito tem olhos arredondados com exposição da pálpebra, mas ainda parece convencionalmente bonito. No entanto, as mesmas características em um cara simplesmente não funcionam. Por outro lado, esses têm características oculares semelhantes à de Tom Cruise, e é considerado atraente por garotas adolescentes de 16 anos em todo lugar. Da mesma forma, esse ator indo-americano possui as mesmas características masculinas, como os olhos mais largos e profundos, e um osso da sobrancelha proeminente, tornando o ícone dos caras atraentes da Índia, e em todo lugar. Ele também tem olhos escuros em harmonia à sua testa. Apesar de olhos claros e verdes são mais desejáveis, olhos pretos com rostos harmônicos também são atraentes. Para concluir, os cientistas não estão conduzindo esse estudo para fazer homens e mulheres se sentirem mal por não terem características desejáveis para serem consideradas atraentes. Se você está dando match no Tinder, a pesquisa sugere que você leva menos de 3 segundos para decidir se a pessoa é atraente ou não. Em uma análise separada na Universidade de Syracuse, coloca um tempo de 1,5 de segundo para se apaixonar. Nosso cérebro sabe todas as coisas subconscientemente, porque é a parte do nosso imperativo biológico escolher o parceiro mais bonito. Em homens, os olhos anterais são mais atraentes. De acordo com a pesquisa, esse tipo de olho faz com que o cérebro da mulher em minutos consiga decidir que ele é homem propício para a reprodução. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais vídeos relacionados. Obrigado por assistir e até a próxima.